Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Voltemos ao Evangelho. Aproveitando esse momento aqui já para compartilhar com os irmãos e avisar os irmãos que no domingo que vem, pela manhã, nós teremos aqui a nossa manhã com Deus. Nós teremos um tempo de busca pela presença do Senhor juntos e nessa reunião nós celebraremos a ceia do Senhor. Então não fique de fora, domingo que vem às 9h30 nós estaremos reunidos aqui para amanhã com Deus. Tudo bem? No próximo domingo nós vamos compartilhar isso, mas já para você ir já colocando isso aí na sua cabeça, na sua agenda. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Senhor, estamos diante da sua palavra e pelo poder do seu Espírito, queremos nos sujeitar aqui, para que a sua palavra acerte-nos, fira-nos com o seu amor e possamos sair daqui marcados pelo seu toque, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse colocar um tema nessa palavra, seria: Jesus ainda toca aos leprosos. Eu vou ser muito rápido, ou pelo menos vou tentar ser muito rápido nessa palavra hoje, então eu queria que você ficasse bem atento. Primeiro, havia em Israel cidades destinadas ao refúgio de pessoas que estavam acometidas em enfermidades como essa, a lepra. Porque a lepra, naqueles dias, era uma doença que estava atrelada a um motivo religioso. Compreendia-se que uma pessoa leprosa era uma pessoa imunda, e não apenas por causa da sua ferida externa, mas é como se a ferida externa estivesse revelando uma condição espiritual interna daquela pessoa. Então, as pessoas leprosas, quando eles iam andar pela cidade, se porventura eles fossem fazer isso, eles precisavam anunciar para que todos da cidade soubessem, deixando claro com um anúncio oral quem eles eram leprosos, para que ninguém se aproximasse deles e não se contaminasse com eles. Coisa parecida acontecia com uma mulher que estivesse com fluxo de sangue, ou até mesmo no seu fluxo natural das mulheres, que é o período menstrual. Então, ela deveria se afastar.
Todas estas questões em Israel eram levadas como medida de segurança por uma questão de saúde pública, dada por Deus na lei de Moisés. Estamos juntos? Então, provavelmente, se um leproso estivesse andando fora do seu limite, da sua circunscrição, ele deveria estar anunciando: leproso, leproso, leproso. Ou, quando não, imundo, 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 imundo. Bom, há uma curiosidade aqui que eu não vou falar sobre ela, mas você pode depois investigar isso. Porque no verso de número 12, ele diz: veio à sua presença um homem coberto de lepra. Não era mais fácil dizer um homem leproso? Para que dizer coberto de lepra? Se eu estou impuro por causa da lepra, faz alguma diferença dizer que parte do meu corpo ela toca? Qual é a extensão dessa ferida? Qual é a gravidade dela ou não? Se o intuito aqui não é mostrar o estado de saúde do homem, porque o estado de saúde, de fato, não é mencionado, apenas a enfermidade é citada. Uma curiosidade. Agora, eu queria que você percebesse que há uma deflagração aqui de uma situação intencional. Porque o texto começa dizendo assim, Daniel: estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. A minha dúvida é: Jesus estava numa cidade em que esse leproso não deveria estar? Ou será que Jesus estava numa cidade que esse leproso estava? Esse leproso estava infringindo uma regra social? Ou Jesus estava correndo um risco espiritual? Se você olhar para os evangelhos com carinho, você vai perceber que não há relatos comuns de pessoas infringindo regras religiosas com facilidade, mas que vira e mexe, você encontra Jesus aparentemente infringindo algumas regras religiosas com facilidade. Agora olhe para mim, preste atenção. Sem dar a resposta a isso é motivo de especulação, nós não temos como asseverar nenhuma resposta aqui contundente, sem que dê margem para outras possibilidades. Eu queria que você pensasse na estrutura do texto, porque Jesus estava numa cidade. E nessa cidade onde Jesus estava, veio a ele um homem coberto de lepra, ok? Mas a terceira coisa que eu queria que você prestasse atenção é que ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus é: ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Não foi o leproso que tocou Jesus. Foi Jesus quem tocou o leproso. Me parece, então, Ada, que Jesus tinha uma boa intenção no coração quando estava passando por essa cidade. Porque nós vemos curas, milagres, em que é a pessoa que toma a iniciativa, mas não é este o caso. Este é o caso da pessoa clamando, mas é Jesus quem toca este homem. Vocês estão aí?
Agora para pensar comigo. Lepra era sinal de podridão, de imundície. E isso estava ligado para eles, na época, com uma condição espiritual da pessoa. A condição espiritual da pessoa fazia com que ela passasse a viver num isolamento social. Vocês estão aí? E o isolamento social põe a pessoa certamente debaixo de uma pressão, de uma depressão, de uma clausura emocional, em decorrência da restrição social que agora ela sofre. E toda a questão é que muitas vezes estas pessoas não conseguiam encontrar, Emílio, o porquê elas estavam com lepra. Se elas, avaliando seus corações, não achavam em si mesmo os motivos pecaminosos pelos quais aquela lepra se dava em sua vida. E agora, em isolamento, como consequência, como culpa da lepra que ela nem sabia por que tinha, ela precisava admitir, conviver, aprender a lidar com o fato de que ela era considerada uma subclasse de pessoa, uma pessoa suja, uma pessoa impura, uma pessoa imunda. E temos ali, do outro lado, uma pessoa santa, uma pessoa limpa, uma pessoa sem precedentes na história. Nós temos ali do outro lado o próprio Deus encarnado andando naquela terra com sandálias nos pés. E se não bastasse um homem de Deus estar vulnerável, estar acessível à distância de um clamor de alguém que deveria estar com restrição social, ele toca naquele homem com as suas mãos. O Deus encarnado, santo, 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 estende as suas mãos e toca aquele homem. Agora, Lucas era um médico, irmão. E quando Lucas diz, o que ele diz sobre as feridas? Que ele estava cheio. Sobre as feridas? Ele estava coberto. Que o seu corpo estava coberto. Agora presta atenção. Jesus tocou aonde naquele homem? Na lepra, irmãos. Porque se Lucas disse que o teu corpo estava coberto, como médico, onde que Jesus tocou? Nas feridas. Olha para mim, presta atenção. Aqui está o Deus encarnado, em forma humana, sandália nos pés, sua roupa de linho, mas um linho surrado, parecendo um vestido. E ele está andando pela cidade, quando de repente ele ouve um imundo, um homem sujo, que tem agora não só as marcas no corpo, mas tem provavelmente marcas na alma. Porque ele era alguém excluído, isolado, rechaçado, que carregava todos os preconceitos possíveis, como um tipo de ser humano que ninguém deve dar crédito, que ninguém deve dispensar a atenção. Vocês estão aí? Ele era como um alcoólatra, como um adicto, que nem a família mais quer, como uma prostituta, que não tem mais esperança, porque acredita que aquela é a sina da sua vida, mas que chora angustiada, porque não consegue mais pensar em esperança. Então aquele homem não era alguém mais só leproso por fora,
Muito provavelmente agora ele era alguém leproso por dentro. E ali do outro lado, Jane, está o santo, santo, santo de carne e osso. Aquele em quem não se achou dolo algum, mancha alguma, não se achou desvio algum nele. O Todo-Poderoso dentro do barro, Emanuel. De um lado, alguém que carrega mentiras, que carrega dores, que carrega as suas mazelas vivas dentro de si, porque a lepra matava a pessoa por fora, a tornando insensível, mas ela deixava a pessoa na carne viva, em sua alma. Esses dois homens se cruzaram. Um prostrado, clamando. O outro se tornando acessível, vulnerável, tocando aquele que estava ferido. Agora, irmã G, presta atenção. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, tocando um leproso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Que não fazendo questão de ser como Deus, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem. E não bastasse isso, nasceu de uma mulher na plenitude dos tempos, sob a lei, sob uma cultura, dependendo do auxílio de outros seres humanos caídos, falhos. Ele cresce e vive em obediência, e não bastando essa sujeição, essa obediência, ele vai até o fim, e mesmo sem ter pecado algum, ele morre na cruz, por todos aqueles que pecaram. Sabe qual é o problema da maioria de nós? É que nós fomos sarados por fora, mas porque temos nos esquecido quem foi que nos tocou e como estávamos quando Ele nos tocou, temos mantido a lepra viva para o lado de dentro. Alguns de nós estamos ajeitadinhos por fora, trocamos a roupa, trocamos a linguagem, trocamos a casa, trocamos o carro, trocamos até alguns hábitos externos, mas aqui dentro a lepra continua viva. E por que ela continua viva? Por vários motivos, mas o que eu quero destacar hoje é porque nós perdemos a percepção de que nós éramos como aquele imundo, sujo, leproso, e que o santo, o Deus encarnado, veio até o nosso encontro e nos tocou. Alguns de nós começamos a achar que a obra de Cristo na cruz, o Cristo que desceu e tocou leprosos como eu e você, não é tão grande coisa assim mais. Nós queremos algo mais para adorar, nós queremos mais alguma coisinha para obedecer, nós queremos mais algum estímulo para servir o Senhor. A cruz não tem sido mais suficiente. Mas eu estou aqui, irmãos, enviado por Deus, para tocar a sua consciência e te fazer lembrar de quem você era quando Jesus veio ao seu encontro. E se essa ainda é a sua condição, você chegou aqui leproso hoje, eu quero declarar sobre a sua vida: Ele ainda toca leprosos. Mas você precisa clamar, você precisa reconhecer. Não pague uma de santinho bem vestido com uma linguagem evangélica, porque isso para Deus fede. Ele quer saber como está o seu interior, o seu coração. E se a sua lepra de fora estiver perfumada,
Não importa, Ele quer tocar, é a sua lepra de dentro agora. Ele quer tocar as suas feridas do lado de dentro. Ele quer tocar a sua insegurança. Ele quer tocar o seu medo. Ele quer tocar os seus traumas. Ele quer tocar a sua ansiedade. Ele quer tocar na sua depressão. Ele quer tocar nos abusos que te paralisam. Ele quer tocar na sua vulnerabilidade e transformar você. Ele ainda toca leprosos, e é por isso que eu estou aqui. É porque Ele não desistiu. Você imagina o leproso e como ele estava naquele dia. Não, eu não gosto de imaginar esse leproso. Eu gosto de me lembrar como eu estava naquele dia. Quando eu leio Lucas capítulo 5, Ada, eu gosto de pensar que naquela história, o nome desse cara era Luís. Esse leproso sou eu, esse leproso é você, esse leproso somos todos nós, para aqueles que Cristo veio. E é por isso que Lucas também diz, Marcos também diz, que Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes, os enfermos. Sabe, às vezes você está reclamando do seu marido, irmã, porque você não entende realmente o que Cristo fez e está fazendo. É que o que Ele fez para você é pouco. Você não consegue dar graças a Deus pela obra que Cristo fez de salvar a sua família, de salvar a sua esposa, de salvar o seu marido, de salvar os seus filhos. Então agora você quer o cara que lava a louça na hora que você deseja. Isso sim é um marido bom. Nós estamos acostumados a nos apegar às migalhas e a nos esquecer do pão que está na mesa. Irmãos, combata a lepra do seu lado de dentro. E o único jeito de fazer isso é não permitindo se esquecer nem um dia de que Cristo tocou um leproso. E esse leproso era você. Não se esqueça disso nem um dia da sua vida. Porque nós estamos falando de um imundo, sujo, sendo tocado pelo Deus encarnado, santo, 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 em quem não há nenhuma sujeira. Imagina, Fabinho, estou falando Deus mesmo desceu e veio até você e colocou as mãos na sua sujeira, colocou as mãos no seu pecado, colocou as mãos no seu lamaçal e te arrancou dele, purificando você com seu próprio sangue, que foi o preço pelo qual, a moeda pelo qual ele adquiriu você. Não tem melhor notícia do que essa. Jesus é Deus encarnado, tocando leprosos sobre a face da terra. E escute isso, Ele faz isso agora, como fez ontem, e ainda fará. E alguns de nós, se nos posicionarmos, Ele ainda nos deu o privilégio, como igreja, de sermos as mãos santas que tocam o pecador ferido. Agora, você só pode ser as mãos do Senhor que toca os leprosos desse tempo, se você tiver consciência clara e não perder de vista nem um dia de que isso aconteceu com você mesmo, para que você pudesse tocar em outros. Você consegue entender isso? Eu tenho um incômodo dentro de mim, porque hoje eu só convivo com crentes. Gente, tem hora que é insuportável conviver com crentes, porque crentes têm às vezes uma percepção de que Deus tem algumas obrigações com eles. Enquanto quando você é um desgraçado que não conhece a Deus, você tem até vergonha de orar. Você tem até temor de como é que você se manifesta em relação a Deus. Isso é um exagero, mas também perdermos a percepção de que custou muito caro a obra da salvação é um exagero ainda pior.
O Senhor continua vivo, ressurreto. Ele está no nosso meio, andando pela cidade. E onde houver um leproso clamando, ele ainda continua tocando pessoas imundas. E eu queria desafiar você, se você é alguém que frequenta a igreja, que congrega numa igreja, pode ser até pastor, mas essa é a sua condição, grite por ele nessa noite, peça por ele, e ele te tocará. Frequentar um culto não muda a tua condição interior. Responder ao que Deus está falando muda a sua condição interior. Você está comigo? Quando Jesus toca naquele homem, Andrei, ele não está apenas curando uma coisa que está acontecendo no seu corpo. Ele está curando uma coisa que está acontecendo na sua alma. E mais do que isso, porque quando Jesus toca naquele leproso e manda ele se apresentar ao sacerdote, ele está dizendo: a sua dignidade social está sendo restaurada agora. Eu não acredito no evangelho de uma igreja que prega para a pessoa ser salva, mas não restaura a dignidade social da pessoa, que continua vendo a pessoa sob a égide do preconceito, a égide da discriminação, a égide da injustiça, e ela não se compadece disso e não faz nada por essa pessoa. Eu não acredito no evangelho de uma igreja que o objetivo dela é salvação da alma, mas não altera as mazelas sociais da sua cidade. Eu não acredito no evangelho de uma igreja que prega o pão vivo que desceu do céu para quem tem fome, mas não lhe dá de comer. Eu não acredito nisso, porque quando Jesus toca na ferida daquele homem, ele não diz volte para a sua cidade, ele diz se mostre ao sacerdote. A primeira coisa, irmão, que aquele homem é ordenado fazer, Ada, se apresente ao sacerdote. E sabe quem eram os sacerdotes naqueles dias? As pessoas mais importantes da sociedade. Ele está dizendo assim, ó, compareça agora a pessoa mais importante. Como assim? Eu não posso nem sair de casa? Não podia, mas depois que Jesus te tocou, sacerdote ou leproso, fica no mesmo nível. Para Jesus não tem sacerdote ou leproso, tem quem foi tocado e quem não foi tocado. Você está entre qual? Os que foram tocados ou os que ainda não foram tocados? Se você está entre os que não foram tocados, sacerdote ou leproso, porque tem muito sacerdote que é sacerdote, mas ainda não foi tocado. Você pode ser tocado nessa noite, porque Ele ainda toca leprosos e toca sacerdotes que não haviam sido tocados. Olha o que ele diz. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece. O quê? Oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho. Irmão, lá na lei, o cara tinha que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote fazer uma avaliação e determinar a purificação dele. E Jesus está mandando esse homem se submeter a isso aqui. Estamos juntos? Estão me acompanhando? Só que tem uma questão. Quando Jesus tocou nele, Lucas diz que desapareceu imediatamente a lepra. Vocês estão aí? Olha a ordem das coisas. Jesus toca, o problema desaparece, ele se apresenta para cumprir a lei e assim dar testemunho do que aconteceu. Preste atenção nessa dinâmica.
Jesus o toca, ele já estava purificado, ele não precisava mais de purificação. Então, o que Jesus está falando aqui para ser purificado é o ritual da purificação feita pela lei de Moisés para quem tivesse pegado lepra, fosse acometido de lepra. Então, Jesus não está falando que ele vai ser purificado, ele já estava purificado. E se sujeitar aos rudimentos infantis da lei é apenas para testemunho. Olhe para mim. Muitos de nós aqui vivemos dependentes dos rudimentos da lei, porque se nos tirarem os rudimentos da lei, alguns de nós não conseguimos cumprir tarefas básicas. E por causa disso, Daniel, a maioria de nós faz coisas para ser purificado. E Jesus está mandando esse homem fazer coisas, porque ele já foi purificado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Receba isso com amor e carinho. Ninguém nunca me ouviu pregar uma palavra nessa igreja, 10 anos de igreja, sobre dízimo. Ninguém aqui nunca me ouviu dar uma palavra no púlpito dessa igreja sobre dízimo. Essa é uma palavra que eu praticamente nem uso no meu vocabulário. Agora escuta, não queira vir me dar palestra sobre a generosidade se você não consegue cumprir nem o dízimo, por favor. Vista suas calças, seja homem. Se você não consegue nem dar a Deus primeiro, antes que todo o que você fez com a sua própria administração e planejamento não lhe permita dar nada, você não tem condições de ser generoso com ninguém. Você só é ladrão, não de Deus, dos irmãos mesmo, porque você usa aquilo que você deveria dar a Deus para parecer que é generoso com os irmãos. Se arrependa da sua lepra interior. Isso é desculpa de quem é um bebezinho espiritual. Homens não conversam mais sobre essas coisas, porque homens fazem o que tem que ser feito. Mulheres que estão em Cristo, amadurecendo, fazem o que tem que ser feito, não ficam choramingando o tempo inteiro. Se você não consegue fazer o básico, não tem como conversar sobre as coisas altas. Se cale, por favor. Pare de dar testemunho contra si mesmo. Viva primeiro as coisas elementares. Não crie provas que te denunciem. Eu detesto ter que falar sobre uma coisa tão elementar como essa, porque nós poderíamos estar falando sobre coisas muito altas, mas as mesmas pessoas que recorrem a mim para dizer que tem dificuldade com isso, já me disseram isso há 5 anos atrás. São bebês espiritualmente. E não importa, irmão, você pode ser líder aqui, você pode ser pastor, se essa palavra serve para você, entenda, você é um bebê espiritualmente. Você ainda não saiu das fraldas. Porque generosidade é uma conversa que só pode ter quem já faz as coisas básicas. Vamos orar pelo irmão. Orar pelo irmão? Você quer dizer intercessão? Intercessão é a atividade de crentes que estão em processo de amadurecimento. Se você não está, ore só para sobreviver mesmo. Vamos ver se você consegue. Porque se você não consegue orar nem para conhecer a Deus, você vai orar por quem? É melhor que você não ore. Porque é perigoso. Porque você é alguém querendo nutrir as pessoas com uma comida que você não experimenta. Falar de intercessão, pelo amor de Deus, irmãos, tome vergonha, deixa Jesus tocar sua lepra. Deixa Jesus pegar você e fazer você de fato alguém que o ama, e porque o ama, busca sua face em oração constantemente.
Quantas pessoas têm discurso de comunhão, mas são leprosos? Vivem escondendo as coisas. São prisioneiros de si mesmo. Quem é prisioneiro de si mesmo, fecha a boca, não fale nada sobre comunhão. Aprenda primeiro. Se sujeite ao corpo. Entre nesse lugar. Não adianta mudar a voz e fazer voz aveludada de coisas românticas. Irmãos, o evangelho não é romantismo, é realidade. É uma vida. Não é sobre falar manso. É sobre ser perfurado por essa mensagem. Comunhão não é um discurso que eu faço para as pessoas ficarem na casa uns dos outros. Comunhão é uma disposição interna de ter tudo em comum com aquele a quem eu digo que amo. E se eu tenho disposição para ter tudo em comum e construir com você a mesa do Senhor, que Ele já preparou de antemão para nós, e agora construí-la é na verdade manifestá-la, eu estou disposto a ter tudo em comum, então por que eu tenho dificuldade de ter uma vida transparente? Não tem problema ter dificuldade com comunhão. Tem problema querer dar lição de moral nos outros. Porque minha casa é cheia de pessoas. Sua casa é o quê? É o ABB? É o Country Club? É o Municipal? Gente, alguém me atualiza os clubes mais novos aqui da cidade. Cacoal Selva Park? Bola de Ouro? Lagoa Azul, né? Sua casa é o quê? É um clube? É um bar? Porque no bar tem pessoas que têm mais comunhão do que na nossa casa. E é com a cerveja em cima da mesa e uma carteira de cigarro. Se o que nós estamos chamando de comunhão é comunhão, tem pessoas que na nossa comunhão, no nosso discurso, tem mais comunhão na mesa de sinuca. Nada contra a mesa de sinuca. Agora, aqueles que estão em Cristo não conseguirem entrar em um relacionamento de afetos espirituais e ficarem tagarelando sobre comunhão, por favor, venha, deixa Jesus tocar você, leproso. Pare de disfarçar. Não adianta mudar a linguagem se não transformar o coração. É lepra do lado de fora, tá bonitinho, trocou de roupa, passou a gilete, se vestiu, mas aqui do lado de dentro é só ferida. É ferida gritando o tempo inteiro nos relacionamentos. É feridas do antigo pastor, é ferida do pai, é ferida do irmão, é ferida da orfandade, é ferida do abandono. E não que essas coisas sejam ilegítimas, mas se Cristo te tocou, elas não te governam mais. E se elas ainda te governam, você vem aqui e clame a Jesus para que Ele te toque, que Ele te tocará, meu irmão. Como diz um amigo nosso, se você se manifesta assim, é porque o abuso ainda grita. E se o abuso ainda grita, meu irmão, clame a Jesus e se entregue. Não venha querer ser o professor do assunto. Tenha dificuldade de confiar nas pessoas. E o que é isso? Carta de alforria? Agora as pessoas têm que suportar você, sendo o doutor da lei delas, a partir do seu lugar de ferida? Por que você não desce um pouquinho, se humilha um pouquinho e deixa as pessoas que já entenderam estocar você, curar você, ao invés de querer ser autoridade no assunto? Chegou a hora, irmãos, das nossas feridas não falarem mais alto do que a cruz. Chegou a hora das nossas distorções não determinarem o nosso destino. Eu insisto, Jesus continua tocando leprosos. E
E eu não vim aqui buscar os leprosos lá de fora. Eu vim aqui buscar os leprosos aqui de dentro hoje. Eu quero tocar em você em nome de Jesus. Eu quero tocar no seu interior. E se você nunca teve uma experiência com Jesus, talvez hoje seja seu dia. O dia de você clamar: Senhor, eu quero ser limpo. Eu quero ser curado. Eu quero ser sarado. Se você olhar para a lei, Ada, e aqui eu já estou caminhando para o fim. Em Levítico, no capítulo 14, você vai descobrir que havia uma lei específica para a purificação de leprosos. Levítico capítulo 14, praticamente inteiro, mostra qual procedimento um leproso tinha que fazer para ser considerado puro, ou ritual de purificação, ou lei da purificação, que é o que Jesus está se referindo aqui. Então, se você for dar uma olhadinha, você vai ver que a purificação de um leproso acontecia em duas etapas. Ele se apresentava ao Senhor com 2 passarinhos. Ali o sacerdote iniciava um ritual. Ele tinha que se rapar todos os pelos do corpo. E ele ia para um lugar retirado e lá ele ficava durante 8 dias. 7 dias, porque no 8º ele se apresentava de novo ao sacerdote. Se de fato a lepra não tivesse voltado, não tivesse se manifestado, agora ele vinha trazendo uns cordeiros, ele trazia ali 3 animais, mais 2 pássaros, e agora sim o ritual da purificação seria feito. Olhe para mim, por 3 motivos, repita comigo, 3 motivos. Os motivos são expiação, perdão da culpa e consagração. Porque 2 coisas eram aspergidas no ex-leproso: sangue e óleo. Agora, sabe o que é curioso, Daniel? É que só tem um outro ritual na Bíblia com a mesma estrutura, com a mesma legitimação que acontecia no ritual de purificação dos leprosos. E esse está em Levítico capítulo 8, que era a consagração dos sacerdotes. Do jeito que os sacerdotes foram consagrados, Deus mandou purificar os leprosos. Expiação, perdão, consagração. Olha só que loucura. Por que eles precisavam de expiação? Porque eles estavam com uma conta negativa diante de Deus. Porque eles tinham culpa, pastor. Se teoricamente eles haviam sido afastados, a culpa aqui é um mecanismo específico entre os leprosos. Por quê? Como nem sempre se sabia por que um leproso era leproso, ele tinha uma culpa da não operância. O que seria essa culpa da não operância? É que enquanto ele estava afastado da comunhão com o povo de Deus, ele ficava completamente alheio ao serviço ao Senhor. Ele não fazia parte daqueles que servem a Deus. Então, mesmo sem ter podido fazer isso, ele tinha culpa por não ter feito isso. Então ele precisava expiar a culpa, perdoar o pecado e expiar a culpa. Por quê? Porque ele não tinha feito aquilo que Deus havia falado com o povo naquele tempo, porque ele estava excluído do meio do povo. Olha que loucura, olha que consciência. O cara pedia misericórdia de Deus e purificação por meio do sacerdote, Andrei, porque durante 2 anos, 3 anos, ele não tinha feito aquilo que Deus queria que fosse feito no meio do seu povo. Entende como tem leproso naquela época que tinha mais consciência do que alguns de nós que está em plena comunhão? Porque quando eles sabiam, Rafa, que algo que eles não tiveram nenhuma oportunidade deveria ter sido feito a Deus, mas eles não fizeram como pessoa,
eles tinham culpa para pedir misericórdia de Deus. Expiação, perdão, consagração. Um homem poderia sair, de um dia leproso, 8 dias depois, servindo ao Senhor. Cara, que coisa linda! Um dia exilado na cidade dos enfermos, na cidade do mau cheiro, na cidade dos podres, na cidade dos malditos, na cidade dos miseráveis. 8 dias depois, cooperando com aquilo que Deus está fazendo na terra. Por isso, depois de aspergidos, Rafa, ele pegava o óleo e segurava com a mão o sacerdote, e ele ia pegando aquele óleo e passando na orelha dele, no lóbulo da orelha, passava na ponta do seu polegar, passava na ponta do polegar do pé, do dedão do pé, e depois o que sobrava, o sacerdote pegava e fazia assim, ó, pá, na cabeça dele. Pegava aquele óleo e o que sobrou, porque agora estava dizendo, você está consagrado ao Senhor. De leproso a consagrado. Você está entendendo isso, Kerry? Apresenta a tua lepra ao Senhor. Apresenta a tua lepra ao Senhor, porque você pode sair hoje de leproso a consagrado. De alguém travado em determinada área, para alguém que está voando em determinada área. Como está teu casamento? Cheio de lepra? Apresente ao Senhor. Como está seu relacionamento com seus filhos? Leproso, venha, apresente ao sacerdote. Como está seu ministério? Leproso, apresente-se ao Senhor, para que Ele te toque. Depois de te tocar, Ele vai te enviar para o sacerdote. As últimas 2 coisas que eu quero compartilhar é para fechar esse raciocínio, e depois farei uma breve meditação em cima de algo que está nesse texto. Quando Jesus toca esse homem, eu queria que isso fosse um livro, Rafa, com a história todinha, o que aconteceu, os detalhes, os pormenores. É uma pena ter só esses versículos, cara. Eu fico com a minha curiosidade aguçada, eu queria conversar com esse cara. Por quê? Porque como o texto termina, versículo 13, 14, não diga a ninguém, mostra para ti o sacerdote, para quê? Para servir de testemunho ao povo. Para que nós cumprimos coisas básicas? Para servir de testemunha, meu irmão. Então, se você não cumpre as coisas básicas, todo mundo que te conhece ainda acha que você é leproso, porque o seu testemunho não teve transformação, porque o seu testemunho ainda é de leproso. Pense em coisas básicas da fé: congregar, a vida de devocional, a expressão de partilha e generosidade, partilha aos irmãos, generosidade, a comunhão dos santos. Pense na sua santidade, sua dedicação ao Senhor. Pense no seu compromisso com a obra de Deus. Essas são as coisas básicas da fé. É suficiente o seu testemunho para dizer que você é um ex-leproso? Ou será que quem olha para você e não te conhece estaria horrorizado porque você não está gritando imundo no meio da rua?
Por que ele deve se apresentar ao sacerdote? Para testemunho. E o que é testemunho? É alguém que diz com a vida o que Deus fez do lado de dentro. Testemunho não é o que eu faço, não é o que eu falo, é quem eu estou me tornando. Testemunho é aqui dentro. Com as coisas básicas, eu manifesto testemunho. Agora olhe para mim aqui, que eu estou concluindo, irmãos. Para quem você tem dado testemunho da transformação que Jesus fez em você, leproso? Porque, irmão, alguém que tem consciência de quem era e quem Jesus nos tornou ao nos tocar, não pode mais ficar calado. E quando eu digo ficar calado, eu não estou falando de ser um falante. Eu estou dizendo de demonstrar isso com a sua própria vida. E isso inclui, obviamente, o falar. O dizer, o contar para as pessoas o que Jesus fez. Então, escute, se você é um leproso que Jesus tocou, saia por aí dando testemunho do que Ele fez, de quem Ele é, mas não com palavras. Saia por aí, revelando isso com a sua vida. Agora escute, não espere que as pessoas percebam isso por si só. Faça o que Jesus diz a ele, se apresente. Sabe por que às vezes eu penso que tem muito leproso aqui? Porque eu vejo poucas pessoas se apresentando. Então eu fico, tá com lepra ou não tá? Porque quem Jesus curou, se apresenta. Onde estão as pessoas do seu trabalho? Onde estão as pessoas da sua escola, da sua faculdade? Que testemunho você dá do Senhor? Que testemunho você tem dado daquilo que Deus fez? Sua família, que testemunho você tem dado? Essa é uma mensagem evangelística. Porque quando Jesus toca um impuro e transforma um impuro e reestabelece ele socialmente, ele não está lá por mérito. Ele está lá por graça. Então o viver dele a partir de agora não aponta para o quanto ele é bom, para o quanto as pessoas têm que engolir ele. Aponta para aquilo que Cristo fez na sua história, para aquilo que Cristo fez na sua vida. Amém? Dê testemunho do que Jesus fez. Dê testemunho do que Jesus está fazendo. Dê testemunho da lepra sarada. Dê testemunho das feridas curadas. Dê testemunho dos pecados perdoados. Dê testemunho da transformação que Ele tem feito na sua vida. E se você não pode dar testemunho, clame. Peça para que Ele te toque. Porque ou você é alguém que dá testemunho, ou você é um leproso que precisa ser tocado. Não existe meio termo. Estamos juntos? E por fim, uma última observação. Essa é a minha palavra. Mas o que eu quero fazer é que quando Jesus fez isso, e aqui o exemplo de vida para mim, não é o leproso, apesar dele me inspirar, é Jesus. Porque até agora nós olhamos só para o leproso. Mas aí, Lucas diz, Marcos vai dizer isso mais, Mateus ainda mais, que ele deu com a língua nos dentes. Saiu falando para todo mundo. E aí, a Bíblia diz que a fama de Jesus começou a percorrer e a crescer por todos os lugares. Sabe como foi que Jesus lidou com isso? Procurando um lugar solitário para orar. Sabe quem é que pode curar um leproso? Só alguém que não tem lepra nenhuma, nem fora, nem dentro de si, ao ponto de ter tamanha segurança de que quando todos queriam aclamá-lo e levantá-lo, ele escolhe um lugar solitário, não porque foi obrigado a ir para lá como um leproso que tinha que se recluir. Ele escolheu porque naquele lugar ele teria uma comunhão mais profunda com o seu Pai. E isso para Jesus era suficiente. Ele não estava buscando o aplauso dos homens. Ele estava buscando agradar
o coração do seu Pai. Aqui nós só temos 2 tipos de pessoas: leprosos que querem ser curados, ou leprosos que dão testemunho porque já foram curados, ou homens e mulheres de Deus, porque foram tão livres da lepra, que agora eles podem tocar leprosos e revelar a glória de Deus, restaurando a dignidade dessas pessoas e manifestando a presença de Deus por onde quer que eles andem. Quem é você nessa história? Eu queria te pedir para ficar em pé. Nós vamos orar. Enquanto para os homens, Ada, a fama de Jesus crescia, ele se isolava porque para ele só importava a audiência de um homem. O seu Pai. Ele não estava interessado na audiência da multidão. Ele queria saber o que o Pai tinha para ele. Se você é um homem de Deus, mas a fama ainda mexe com você, o aplauso das pessoas ainda determina a sua movimentação, se arrependa nessa noite. Venha para o altar do Senhor. Se você é um leproso, mas que não dá testemunho porque tem dúvidas sobre a sua cura, eu quero te encorajar hoje a deixar tudo para trás e assumir o compromisso de ser uma testemunha de Jesus. Mas se você é um leproso, todo ferido, todo machucado, já conhecendo a Cristo ou não conhecendo a Cristo, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e deixar Jesus te tocar. O Deus encarnado vai tocar você nessa noite, vai fazer morada em você, vai tocar na ferida, sem medo de se contaminar, porque Ele não pode se contaminar, mas com muita graça, amor e poder espiritual para transformar suas mazelas em consagração. Ele está consagrando alguns de nós nessa noite. Ele está consagrando alguns de nós nessa noite, sarando as nossas feridas. Deixa Ele te tocar, por favor, não tenha medo. Não tenha medo. Faça como aquele leproso. Senhor, se quiseres, podes me purificar. E ouça Jesus dizendo: quero, fique limpo. Quero, fique limpo. Veja Jesus estendendo a mão e tocando você. Veja Jesus estendendo a mão e tocando você. Ele não está escolhendo um lugar limpinho para tocar, não. Ele está tocando nas feridas. Não queremos ser os mesmos, Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, com a nossa história completamente ressignificada. Não queremos mais ter medo de olhar nos olhos das pessoas. Não queremos ter que sair por aí andando com a cabeça baixa. Não queremos ter que nos esconder, Senhor, dos outros. Senhor, muitos de nós temos manchas terríveis no nosso testemunho. Muitos de nós já fizemos muita coisa horrível. Muitos de nós demos um péssimo testemunho do Senhor.
Mas hoje nós queremos ser curados, perdoados, sarados. Se o Senhor quiser, e eu sei que quer, purifica-nos. Purifica-nos de nós mesmos. Purifica-nos de nossa história. Purifica-nos, Senhor, das violências, dos abusos, das dores. Purifica-nos dos nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, porque ainda amamos muito a reputação. Purifica-nos, Senhor, de dentro para fora. Não queremos mudar do lado de fora, Senhor, não. Nós queremos sarar por dentro. Sarar por dentro. Homens e mulheres que estão aqui, que já tiveram várias experiências com o Senhor, mas que não conseguem dar testemunho do Senhor. Eu oro para que eles sejam tomados de força, de poder, de autoridade, a começar pelas coisas mais básicas da fé, e que eles possam construir uma história de verdades espirituais, uma história de autoridade espiritual, e que a vida deles dê testemunho de Ti, que eles façam discípulos, Senhor, que eles façam discípulos por causa daquilo que o Senhor fez. Coloca um amor poderoso por vidas, por pessoas, dentro de cada um dos Teus filhos aqui, para que eles não se conformem, Senhor, mas para que eles desejem ver outros leprosos sendo livres. Oro, Senhor, por irmãos e irmãs que já têm uma história longa com o Senhor, um testemunho vibrante, mas que ainda são seduzidos por coisas sutis desta vida. Remova, Senhor, dos seus corações, dos nossos corações, toda tentação de reconhecimento humano, de glamour dos homens, a construção, Senhor, de uma vida cheia de superficialidade neste mundo. Arranca isso de nós e dá-nos uma clareza de Ti mesmo, ao ponto de escolhermos o lugar solitário mais do que aos aplausos da multidão, o pódio dos homens, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar, querido, convicto do seu perdão, da sua cura, do trabalhar do Senhor dentro de você. Aleluia.